Olá, queridos, bem-vindos de volta. Neste bloco nós vamos falar um pouco sobre os profetas de Deus. Estamos falando sobre a lei de Deus, né? E vamos saber o que os profetas de Deus, especificamente no Antigo Testamento, têm a ver com essa lei, né? Quem são os profetas do Antigo Testamento? São aquelas pessoas que receberam um chamado especial, único, da parte de Deus, né? De maneira sobrenatural, né? Lembremos aí dos exemplos de Samuel, por exemplo, em que ele ouviu a voz de Deus desde pequeno, e um profeta que foi comissionado para tutoriá-lo, né, para tutelá-lo, ele começou a ajudar Samuel a discernir, né, a voz de Deus, entendeu que o que Samuel estava tendo era uma experiência sobrenatural. E então ele é preparado nesse ofício e ele é tremendamente usado por Deus nesse sentido, né? O que o profeta fazia? Ele transmitia de forma sobrenatural as mensagens de Deus. E o que a profecia, o que essa mensagem de Deus fazia? Ou ela predizia o futuro, né? Então nós vemos algumas profecias de Daniel, algumas profecias de Ezequiel, algumas que vão se cumprir no futuro, outras que já se cumpriram. Por exemplo, Isaías disse, né, 700 anos antes de Cristo nascer, que a Virgem daria luz a um filho, né? E ele até fala, né? Eu vou até colocar aqui, para ilustrar, eu vou colocar aqui o profeta Isaías. Isaías, capítulo 9, a partir do verso 2. Olha só. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na terra das sombras da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a tua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando divide os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. E agora o versículo áureo, não é? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado, né, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Que texto maravilhoso. Isaías escreveu isso falando de quem? Obviamente de Jesus. Ele predisse o futuro alguns anos antes, muitos anos antes de Jesus nascer e cumprir essa profecia. Esta profecia, por exemplo, já foi esgotada, já foi cumprida. É palavra de Deus porque está registrada, mas Cristo cumpriu ao nascer essa profecia. Essa profecia jamais vai acontecer de novo, não vai nascer outro menino de uma virgem. Percebe? Que algumas profecias ficaram naquele tempo, outras ainda serão cumpridas. Geralmente, né, as profecias elas começam, assim diz o Senhor, né? Jeremias, Isaías, se você vai ver lá nos textos, assim diz o Senhor, acontecerá, eis que fará, eis que colocarei diante de ti, Sião, tarará, e por aí vai. Outra coisa, além de prenunciar o futuro, outra coisa que a profecia costumava sempre fazer no Antigo Testamento é exortação atual da palavra de Deus. Anunciar a palavra para ela ser seguida. É o que os profetas faziam, por exemplo, quando exortavam reis que estavam se desviando do caminho, né? Quando um rei era exortado a se voltar para Deus, sob pena de ele sofrer as consequências do seu pecado, isso era feito por um profeta. Então o profeta não se submetia, ele não ficava calado, não deveria ficar calado
simplesmente porque havia um rei governando. Não. Deus governava o seu povo por meio do sacerdote, do profeta e do rei. E em Cristo nós vemos que Cristo é a personificação e o cumprimento, a forma perfeita desses três ofícios. Quando falarmos da pessoa de Cristo, nós vamos estudar que ele é profeta, sacerdote e rei. No Antigo Testamento, um era o profeta, outro era o sacerdote e outro era o rei. E nenhum deles havia hierarquia entre eles. O profeta cuidava das coisas, exortava o rei para que ele estivesse no caminho certo da lei de Deus. O rei governava a parte bélica, exército, o bem-estar da sociedade, de acordo com a lei de Deus. E o sacerdote oferecia os sacrifícios, e só ele, não outro, podia entrar no templo e oferecer sacrifícios por conta dos pecados. O profeta, justamente por fazer essa exortação, por dizer ao povo, dizer ao rei o que estava sendo de errado, o que precisava ser corrigido, né? Eles não eram revolucionários, muito menos anarquistas religiosos. A gente precisa ter em mente que o profeta não tinha a prerrogativa de tomar o poder por meio dos oráculos de Deus, não. Ele, na verdade, a sua tarefa era de purificar, de reformar aquilo que estava precisando ser reformado e não substituir o culto em Israel. Eles também se preocupavam com a justiça social e com a igualdade e sempre estavam chamando o povo ao arrependimento. Eles falavam com autoridade divina, né? Porque falavam da parte de Deus. Deus usava a boca deles, e especificamente para eles serem os porta-vozes, né? E quem são os profetas? A Bíblia divide aqui, nós temos alguns profetas chamados maiores e outros menores, né? Por exemplo, profetas maiores, Ezequiel, Isaías, Jeremias. Profetas menores, Naum, Abacuque. E por que profetas maiores e menores? Não por conta da importância entre eles, né? O menor não era menos importante do que o maior. O profeta maior era aquele que os livros, os escritos eram maiores. E os profetas menores eram os de livros menores. Você vai ver Obadias, por exemplo, né? Sofonias, são profetas menores porque ele é um livro que fica quase pequenininho, né? De 2 ou 3 páginas na sua Bíblia, mas não menos importante do que a mensagem de Isaías, por exemplo, que é um dos maiores livros do Antigo Testamento. E o que isso tem a ver conosco? O ofício profético do Antigo Testamento cessou. Tudo que foi predito lá ou está para acontecer ou já aconteceu. Mas não há profecia no sentido do ofício profético do Antigo Testamento. Os apóstolos do Novo Testamento possuíam muitas das características desses profetas do Antigo Testamento. É por isso que a Bíblia nos diz, a Bíblia nos mostra que os apóstolos são fundamento da igreja juntamente com os profetas. É por isso que na Nova Jerusalém há nomes dos 12 patriarcas de Israel e 12 apóstolos. Os fundamentos da igreja são os apóstolos e os profetas. Por quê? Porque a partir deles produziu-se o conteúdo da palavra de Deus escrita que nós temos hoje. Amém? Bom, o resumo deste bloco é: os profetas do Antigo Testamento foram agentes da revelação divina. A profecia envolvia pré-anúncio e anúncio, predição do futuro e anúncio de situações que precisavam ser corrigidas. Os profetas foram reformadores do culto e da vida dos israelitas, sempre procurando limpar a idolatria que algum rei às vezes trazia, né? Vemos que muitos reis estabeleceram cultos idólatras, sempre se levantava um profeta para mandar uma palavra de Deus no sentido de confronto daquela situação, né? Outros reis, ouvindo os profetas, destruíram postes dos idólatras, dos ídolos, e nós vemos este é o ofício do profeta, né?
Somente aqueles que foram chamados diretamente por Deus é que tinham autoridade para ser profeta. Né? Não havia uma eleição para ser profeta. Era algo que era fruto da escolha divina. E naquela época também havia falsos profetas que proferiam suas opiniões próprias e falavam que o povo queria ouvir. Né? E nós vemos a penalidade para a falsa profecia era bastante dura. Se formos ler o que diz a lei, o que diz o Antigo Testamento, né, acerca da falsa profecia, você pode ver lá em Deuteronômio. Deixa eu apontar aqui, projetar na tela. Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 em diante. Agora foi. Olha só o que diz. O Senhor, seu Deus, levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem o seu grande fogo, senão morreremos. E aí vai... Versículo 21, olha só. Versículo 19. Se alguém não ouvir as minhas palavras, o que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Versículo 21. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Resposta de Deus. Se o profeta proclamar em nome do Senhor, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, esta mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Olha só o nível e como Deus ensina como tratarmos os falsos profetas. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos tanta profetada, né, que é o que a gente chama, né, profecias que não são verdadeiras, que vêm para destruir, que não vêm para consolar, que não vêm para endireitar. Ela vem muitas vezes para satisfazer o ego daquelas pessoas que querem ouvir coisas boas. Muitos falam coisas que vão acontecer, e aí quando não acontecem, colocam a culpa em quem recebeu a profecia como se estivessem faltando fé, e aí é muito fácil, né? Você fala um monte de bobagens e se as bobagens não se cumprem, como na maioria das vezes não se cumprem, coloca-se a culpa na falta de fé de quem recebeu essa profetada e acreditou. Então nós vemos isso muito claramente hoje em dia em muitos ambientes, então precisamos ter bastante temor e tremor quando tratamos desse tipo de assunto. Esse é o resumo do bloco deste bloco, né? Próximo bloco falaremos do cânon das Escrituras, ok? Até daqui a pouco, se Deus nos permitir.